A cruz que Cristo carregou e precisou de uma ajuda até chegar ao Gólgota. Sim. Verdade, né? Então, nós temos que se fortalecer para a cruz ficar mais leve. Para a gente achar que a cruz fica leve, a gente temos que se fortalecer. É por isso que a palavra nos fala que a gente temos que nos revestir todos os dias, todos os momentos. Verdade. É para poder suportar a caminhada. Verdade. Não vai ser fácil, né? Fácil, né? Não. Não é nada. Mas com Jesus difícil. nós venceremos. Com Jesus vamos conseguir tudo. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você tem alguma experiência profunda com Deus? Eu creio que essa experiência profunda foi a que você relatou aqui, né? Antes. Mas tem outra, se Tem tiver alguma outra. outra, se tiver, pode falar. Olha, que eu me lembro. As irmãs, eu falo as irmãs do coque. Gente, as irmãs do coque estão tá em minha vida todo o tempo. Mas aquelas irmãs, pô, pode falar o que for, mas as irmãs são de oração, tá? E teve um tempo que as irmãs falavam assim, eu tô vendo anjo. Eu falava assim, meu Deus, que tanto anjo que essas irmãs estão vendo. E ela falava assim, eu vejo o anjo operando nessa irmã que está curando. E falava assim, eu tô vendo um anjo dentro da igreja. Eu falava, meu Deus, eu não tô vendo nada, porque eu ficava de olho aberto. Eu falei, meu Deus, onde essas irmãs estão vendo anjo? E eu falei assim, Senhor, se verdadeiramente o Senhor está mostrando esse anjo para essas irmãs, eu também quero ver. Falei, se o Senhor tiver a obra comigo mesmo, como eu tenho ouvido, né, os profetas falar que eu sou tenho chamado de missionária, né, que Deus quer me usar, e eu falava, Senhor, eu quero ver algo também acontecer. E quando foi um dia, eu falei com minha esposa assim, olha, hoje eu vou dormir na sala. Ele falou assim, você vai dormir na sala? Eu falei, hoje eu vou dormir na sala. E ele falou, tá bom. E hoje eu coloquei uma cama de solteiro do meu filho e fiquei no quarto. E naquela noite, naquela madrugada, eu tive assim, uma experiência muito grande. Porque, verdadeiramente, eu vi o anjo, não vi assim, o rosto, praticamente, porque assim, era muito, assim, muito brilhoso, então eu não consegui ver. Mas o que o Senhor falava comigo, e tudo assim, o que a irmã falou, eu vi acontecer. Sim. E o Senhor falava assim que também que a minha saia não era para ser acima do joelho, mas era para ser abaixo do joelho. Então, o Senhor ele foi me mostrando cada coisa. Naquele local tinha muita gente ali, numa festa reunida. E quando eu vi que o anjo falou assim comigo assim, para, e eu parei. Aí ele falou, você não queria me ver? Aí eu falava assim, sim. E falava assim, você não vai ver o meu rosto, mas sim a unção que vai descer sobre a tua vida. E ele colocou a mão assim, as asas abriu assim, de repente, para um lado e para o outro. Aí eu falava assim, que anjo é esse? Ele falou assim, é o anjo querubim. E as asas abriu, depois fez assim, me tomou assim, fez assim por cima de mim. Aí eu falei assim, meu Deus, assim. E quando eu senti aquela dormência que entrou dentro do meu crânio, assim, dentro da minha cabeça, e foi descendo, e eu fiquei toda paralisada. Quando eu acordei, eu abri meus olhos, assim, não era onde que eu estava. Que eu olhei assim pra minha mão, assim, e minha mão estava toda branca. Não era eu, mas que eu fui arrebatada. Eu falei, meu Deus, eu olhei pro lado assim, parece que eu estava em outro lugar. O espírito saiu do meu corpo. Eu falei, meu Deus. E eu tive essa experiência. Então, foi uma coisa assim, maravilhosa. Verdadeiramente, existe anjo de verdade, o Senhor opera através dos anjos também. Opera muito. E por que você buscou, né? Porque muitas das vezes, né, nós olhamos o pessoal da Bíblia, né? Um exemplo, o apóstolo Paulo, um homem muito inteligente. Sim. Esses personagens da Bíblia, a gente pensa, por que só acontecem com ele? Porque eles buscavam. Sim. Né? Eu era muito de monte, assim, buscava muito mais, né, do que hoje, né? Hoje eu busco. Mas antes eu buscava mais. Eu buscava mais intensidade. Né? Por quê? Porque eu também estava parada, não estava trabalhando, né? Materialmente dizendo. Mas eu buscava mais, eu ia para o monte, ia para as vigílias, né? Que tinham muitas vigílias. Sim. Hoje, né, diminuiu bastante, né? Mas a minha busca era mais constante. Então, foi isso que o Senhor me mostrou nessa época.
Foi igual esses tempos atrás, eu ministrei numa igreja na Serra. No momento da oração eu nem toquei em nada, nem ninguém. Só falei pro povo fechar os olhos. E orar. Eu ia levantar um clamor por libertação. Nisso, quando eu comecei a orar, levantei o clamor. Lá atrás o rapaz caiu. Aí eu parei e fui até lá. Perguntei à namorada, alguém tocou nele, alguém orou por ele, para ele ter caído? Não, ele caiu sozinho, irmão. Aí eu peguei e falei, irmão, isso aqui é a unção de Deus. Se ninguém tocou, é o poder de Deus. Aí quando eu falei, o que está nele vai ter que sair para fora, porque Deus já está me falando o que está na vida dele. Aí quando eu falei, eu te dou uma ordem agora, sai e dá o grito de derrota. Pô, se manifestou. Se manifestou fazendo um gesto de arma, porque Deus falava para mim que o diabo queria levar aquele jovem para dentro do tráfico e matar ele lá dentro. E Deus falava para mim, tem uma cova já aberta para ele, meu filho. Aí eu falei, então, olha só o que vai acontecer. Aí quando eu falei, olha o anjo que vai tocar, vai colocar a espada nele. Quando o anjo colocou a espada, o demônio reagiu. Eu falei, agora eu dou com autoridade, eu expulsei. Aí depois eu passei tudo para ele, né? Falei aquilo que Deus estava mandando eu falar. Mas aí vem aquilo, né? A pessoa tem que, depois que é liberta, aceitar Cristo, porque senão depois não adianta nada. Experiências a qual pessoas hoje, como você falou, por busca, por intensidade, às vezes a gente não consegue mais enxergar, pessoas ver, pessoas ser curadas, pessoas ser libertas, entre outras coisas que Deus ainda pode fazer. É por questão de pessoas não buscarem a Deus da forma que deveria ser buscado. Porque é aquilo, Deus nunca vai dar uma coisa, aquilo que eu não estou fazendo por onde, né? A verdade é essa. Verdade. Se buscar, vai receber. Isso. Bater, vai se abrir, né? Verdade. Não tem como. Isso aqui é boa. Já tem um tempo de caminhada. Qual conselho você daria para os novos cantores que estão começando por agora? Você tem autoridade para falar isso, hein? O conselho, olha, gente, conselho para os novos cantores, né? Isso, que estão começando agora. Busca a presença de Deus. Porque é aí que o Senhor vai revelar verdadeiramente o que é ser levita, o que é adorar a Deus. É verdade. Porque muitos falam assim, eu sou cantor. Eu falo, eu não sou cantora. Eu falo assim, eu sou adoradora, porque o Senhor quis assim, o Senhor quer. Porque quem está começando agora, né, igual, tipo assim, não tem muito tempo, né, de carreira para cantar, né, igual o Lauriette, né, os outros cantores por aí. Mas, assim, a busca, ela é muito importante. Verdade. Muito importante. Então, não desistir dos seus sonhos. Não desistir dos sonhos. Porque muitos que falam assim, nossa, eu quero ser um cantor, né, igual muitos cantores, mas a realidade é, quem tem sonho, sonha. Então, não desista, nunca. Nunca desista do seu sonho. Então, esse é o conselho que eu dou, né? Porque não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Não, fácil não é. Porque a gente olha assim, um exemplo, a Lauriette hoje, né? Um exemplo. Mas, poxa, você acha que ela caiu ali? Não, ela começou de baixo. Com certeza. Né? É verdade. Ela não começou famosa, ela começou de baixo. Verdade. O Anderson Freire esses dias ganhou o Grammy Latino. Eu acho, se eu não me engano, é o segundo Grammy dele. Aí o segundo Grammy Latino, olha só, é o maior prêmio da música, né? O maior. E muitas das vezes ele não começou. Ele não começou de cima. Ele começou de baixo. Verdade. E você acha que foi fácil? Você acha que o Anderson Freire alguma vez pensou assim, eu nunca... Não que fazer sucesso seja o que nós almejamos, mas é um fruto do nosso trabalho. Sim. Ou você pensa que um cantor, quando começa, ele não quer fazer sucesso, ele quer. Verdade, né? Você pensa que eu não quero que o podcast, o ministério, cada vez mais cresça, não? Quero. Porque também
uma estratégia de Deus também é alcançar almas, Isso. alcançar Sim, vidas. com certeza, É uma arma que Deus utiliza através daqueles que Ele levanta. É igual a irmã falou que o conselho que ela daria para não só quem é levita, né, mas também todo quem mundo, né? em geral. Em geral. É buscar a presença de Deus. Que se não tiver busca, não adianta, que não vai dar nada certo. Em tudo buscar o Senhor. Desde que seja para casar, seja para um projeto, né? Qualquer projeto. Buscar o Senhor. Porque muitas pessoas falam assim, nossa, eu queria, né, ter algo, mas não buscou, não consultou ao Senhor se verdadeiramente era isso. Foi o que eu fiz. Eu falei, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu vou louvar? Porque eu não tenho voz para louvar. Né? Muitas pessoas já falaram mesmo, falaram assim, que eu estava louvando por emoção, porque um está louvando, né, e o outro também vai louvar. E eu falei, Senhor, eu não quero isso. Né? Então o Senhor falou bem assim, filha, eu estou contigo, não para, não desista. Olha o que Deus fala para mim aqui agora, amaciandaramente. Eu sei que não é para, mas é Não, Deus. não. Deus Quando entra Deus aqui, fala, irmão. O louvor a qual amarracirimedamaciandaramente. Irmãos, quando a presença de Deus chega, eu não posso me calar. O teu louvor, irmã, não é somente uma adoração com um louvor lindo, mas o louvor que sai da tua boca é com unção. E Deus está mandando eu te dizer aqui nessa hora, quanto mais tu me buscar, minha filha, quanto mais tu descer a minha presença, o teu louvor não somente vai quebrar correntes, não cadeado, mas o teu louvor vai mas o teu louvor vai curar pessoas, porque tem pessoas que estão achando que estão louvando, mas estão louvando de boca. Mas só que a unção que eu derramo não é para todos, é para alguns. Mas eu te digo algo nesta tarde, somente me busque, porque não é com louvor perfeito, somente com a sua voz, mas é com a unção que eu derramei sobre a tua vida. Assim, Aleluia, glória a Deus. Que glória a Deus. Muitas das vezes, Aleluia. um conselho Glória a Deus. maravilhoso, irmão, você deu, porque muitas das vezes a pessoa tem talento, aí porque ela tem talento, ela esquece da busca. É. Né? Verdade, é. O talento sem a busca, nós temos vários cantores seculares aí. Sim. Talentosíssimos. Sim, verdade. Talentosíssimos. Se a gente for contar aqui quantos cantores fora da música gospel que tem talento, são vários, mas não tem a unção. E que às vezes saíram até mesmo Isso. do meio gospel. Muitas pessoas saíram. Sabe quem saiu de uma música gospel que eu queria ouvir louvando? Whitney Houston. Não tem uma pessoa que cante a música daquela mulher naquele tom. A mulher grita sem desafinar. Eu fiquei triste quando eu fiquei sabendo que ela é da igreja. Eu falei, gente, imagina esta voz louvando a Deus com unção, porque não adianta só a voz, tem que ter a unção. Não adianta só cantar bonito se não tiver busca, não tiver... Tem que ter busca. Aí foi algo que Deus preparou, né? Como a Arthur falou, não tem problema. Irmão, quando Deus quer falar, Deus quer falar, não devemos nos limitar. Eu sou assim, irmão. Eu sou pentecostal até o tutano. Eu dou Eita, lugar cara. onde tem que dar lugar. Se Deus falar, fala. Irmão. eu Porque abro assim, a boca. Eu também sou assim também. Aqui é uma conversa, mas até Sim, numa conversa Deus trabalha. Verdade. Né? Verdade. Até numa coisa simples, até num abraço, É. Deus trabalha. Deus trabalha em tudo. Deus ele é tão perfeito, Deus ele é Senhor, tão eu falo, lindo. Senhor é lindo, né? Deus é tão lindo que ele trabalha em tudo, em tudo. No podcast que a irmã Jalva estava falando, o testemunho da frente, eu estava me arrepiando da cabeça à ponta do pé. Eu Tava chorei. sentindo Deus de uma forma poderosa. Eu chorei. Meu Glória a Deus. Deus. Ela até pediu desculpa. Ai, gente, disse que eu falei, pastora, não pede desculpa, que eu tô aqui chorando também. Assim, ela me fez chorar, pastora, aqui. Ela contando o testemunho da filha dela, que deu derrame cerebral, foi Sim, lindo. sim, Lindo ela contou. o que Deus fez. Agora, Qual estratégia você usa para manter sempre a sua voz boa, de uma forma para poder estar louvando a Deus? Estratégia? Isso. Olha, o bom mesmo é você, como se diz, né? Como diz a minha professora, né, de canto, fala para aquecer a voz. Mas o segredo é orar primeiro. Igual eu falei, nós estamos falando de busca, mas sem oração
Porque Deus repreende até a enfermidade. Palavra Né? bonita, é isso aí, nossa, falou tudo. A oração é a chave da vitória. Porque quando você ora, o Senhor ele repreende as enfermidades e a potestade que estão nos ares. E a quebra de maldição. Aí o Senhor opera, igual você falou, né? Louvar Sem unção. Sem unção Sem unção. é cantar. é cantar. É cantar. Então, é a oração. Não adianta você falar assim, como fala assim, você não toma café, você não toma doce, né? Você não come trigo, né? Quando você for tem isso louvar, também? tem. Então eu Você sabia, não come não. trigo, você não toma café, você tem que bocejar a boca com água quente, com vinagre de maçã, comer maçã, né? Para limpar, né? As cordas vocais, né? Tal. Aí, João, já pode. Tudo isso aí é um procedimento, né? Não falar muito, descansar a voz, né? Eu não consigo, não. Eu falo Não demais. tomar água gelada, tomar água, né, geralmente natural. Então, tudo aí tem esse segredo. Mas o segredo maior é a busca, a oração. É porque, assim, eu ouvi uma frase, né? Que existe 2 tipos de pessoas perigosas. Aquela que espiritualiza tudo e aquela que não espiritualiza nada. Sim. Porque muitas das vezes uma gripe pode ser algo físico, mas talvez próximo de um congresso importante da igreja, onde vai alcançar almas. Um exemplo, um culto dos jovens, onde o pastor lança um desafio para cada jovem. Eu fui na igreja da pastora Desirê, e ela, quando acabou o culto, ela falou, gente, culto de jovens, tal, quem trouxer mais jovem vai ganhar um brinde. Eu achei aquilo Eita, maravilhoso. Aí vamos supor, nesse culto de jovens, uma cantora lá da igreja fica rouca. Um exemplo, entre aspas, né? Sim. A cantora principal da igreja, né? Aquela que está na frente e fica rouca. E aí? É espiritual? É físico? Nós não temos como distinguir. Como nós vamos fazer isso? Orando. Buscando. Não só tomando água com vinagre, bebendo maçã, comendo maçã, não bebendo café, mas também algo espiritual. Porque verdade. acontece isso mesmo. Igual quando uma vez eu fui ministrar e eu fiquei enferma. Sim. Eu fiquei enferma, fiquei com meus 2 pés tudo inchado. Nossa. E eu tinha que ministrar a palavra. E eu não conseguia andar. Eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Então, é o que você está falando. É espiritual? Sim. Porque quando você está fazendo algo para Deus, o adversário, ele quer te parar. É certo. Ele quer te parar. Então, Deus, ele tem os seus meios de trabalhar, mas também você tem que abrir a sua boca. E eu falava, Senhor, eu preciso de um vaso, Senhor, para orar para mim. Senhor, eu tenho orado por tantas pessoas. E agora eu me sinto aqui dentro dessa casa, dentro desse leito. Eu preciso de ministrar a tua palavra. E o Senhor usou. Foi um casal de pessoas foram lá em casa. Eu morava no Ataíde. E foi lá em casa. E chamou, e entrou. Meu esposo estava em casa, entraram. Aí ele falou bem assim, você orou, Senhor, e eu estou aqui. Olha, eu chorei tanto deitada naquela cama e a irmã colocou as mãos sobre meus pés, meus tornozelos estavam inchados. E ela falava assim, fizeram obra de macumbaria para que a irmã não fosse ministrar a palavra hoje, porque a pessoa fala, como é que você fica de pé na presença de Deus porque você passa muitas lutas e porque você ainda não desistiu da sua caminhada com Deus? Então, é espiritual e precisamos de busca. Nós também precisamos que alguém ore por nós. Também. Não somos super-homens, né? Não, jamais. Ninguém é super-homem nem mulher maravilha. Então, isso é espiritual. E o Senhor, naquele dia, o Senhor me colocou de pé e eu pude fazer a obra de Deus. Eu ministrei esses dias na igreja, Romanos, Coríntios, esqueci agora. Coríntios é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele fala assim, rogo-vos, irmãos, que me ajudem em oração, para que eu me livre dos rebeldes na Judéia e seja bem aceito em Jerusalém. Se o apóstolo Paulo entendeu que os irmãos de Coríntios, talvez um membro, entre aspas, comum, orando por ele, tinha o mesmo poder que ele, nós também temos essa convicção, né? Sim. Que as pessoas também podem orar por gente. Não é porque às vezes a pessoa é um pastor, né? Que Deus não vai usar um irmão da igreja para entregar a revelação para ele. Né? Porque não tem como eu distinguir quem é. Eu sou melhor na presença de Deus que você, não. Não existe isso. Não existe melhor, não existe o melhor, né? O melhor, entre aspas, é aquele que busca mais. É o que busca mais. Aquele que busca mais vai receber mais. Não tem como, né? A lei da semeadura. Busquei, verdade. recebi. Não busquei, não recebi.
Verdade. Isso é verdade. E isso aí que foi um pouco o meu estacionamento de louvar um pouco, né? Naquela época, né? Aham. Então, eu quis parar e parei um pouco. Mas depois Depois eu continuei. voltou. É eu que faço a pergunta agora? Eu tava olhando pra você pensando que era você. Agora vamos sair da cantora Marília e nós queremos saber o que você faz nas horas vagas. Sem estar cantando, sem estar preparando a voz, sem estar lendo a palavra, sem estar orando, sem estar buscando. O que você faz nas horas vagas? O que eu faço nas minhas horas vagas? Isso. Eu leio a Bíblia em casa. Não, tipo, um hobby que você tem, sei lá, ir na praia. Não vou na praia. Não vai na praia? Não vou na praia. Ir no shopping. No shopping. Ah, No é, shopping, gente. é um hobby. Praia eu não vou na praia. Eu não digo que vou na praia, mas eu gosto de ir na praia à noite. Aham. Nem pra ver Aí, a ó. lua, Aham. nem fazer um luau. Aí, Aí é é muito maravilhoso. legal, Aí muito sim. bom. Então- Mas no shopping, tomar um sorvete. É, porque ir no shopping não É, tomar uma não. casquinha é a mesma coisa que você não ir no Nossa. shopping. Né? É de lei, né? Na pizzaria. Apesar que tá caro agora, né? né? Tá caro? Tá R$4. certo. Meu Deus do céu. Era Tem um R$2. tempão que eu não- Então você gosta de ir no shopping. Gosto do shopping. Gosto Assistir do um shopping. filmezinho Assistir no cinema. um filme no cinema. Gosto. Pronto, aí. Tem um lazer, né? Tem um lazer, porque é só porque as trabalhar. pessoas acham que crente é só trabalho e igreja... Não, crente tem que também ter tempo. tem lazer, meu irmão. Tem que ter tempo pro esposo, pros Isso. filhos, né? Isso. E tem que ter tempo pra gente mesmo, né? É, porque senão você fica fadigado. Nossa, Deus, aí não dá. Sufoca, né? Sufoca. Você faz alguma preparação especial para cantar? Isso já foi respondido, né? Pode pular essa Pular, daí. né, irmã? Orar, ela ora. né? Uma preparação fundamental, né? A oração. Porque passar um ótimo, perfeito louvor para Deus. 3 músicas que mais falam no seu coração. Fale o motivo de ter escolhido cada uma. 3 louvores. 3 louvores. louvores, foi o que eu falei, da Lauriette. É palavras? Palavras, Palavras. com gemidos e Palavras. palavras, né? Da Shirley Carvalhais, O pau. que é o Deus proverá, Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar, nunca, É verdade. só cai que ele permite. E a da Elaine de Jesus. Quem chora para Deus tem resposta. É verdade, chorar. Quando o crente ora e chora na presença de Deus, desmancha lá. Eu sou chorona. Eu sou chorona na presença de Deus. Não, eu falo, meu Deus, deixa eu chorar não, Senhor. Porque todo mundo fala assim, nossa, Marília é forte. Eu não sou forte. Mas o Senhor que me quer, eu forte. Mas quando chega na hora de derramar na presença, eu choro. É a quebrantamento. Eu choro. Né? Então, Verdade, esse louvor fala. Mas muito tem algum comigo. motivo especial, o motivo dele falar muito com você? Ou só porque você gosta mesmo? Assim, Não, que- porque verdadeiramente ele fala comigo. Quem chora para Deus tem resposta. E eu sempre busquei essa resposta de Deus. Ah, viu? Tem um sentido especial. Desde o né? início, até mesmo para ter os meus filhos, né? Eu tive uma filha em 1990, né? Perdi. Estarei com seus 32 anos de idade. Sim. E depois eu tive mais um filho, né? Que é o Wagner. E eu não poderia ter mais filho. E eu falei para o Senhor, né? Se o Senhor me concedesse ele estaria na presença de Deus e eu estaria fazendo algo para o Senhor. Então, através da oração, e eu chorava muito. E o Senhor me concedeu o Wagner, hoje tem o Lucas, né? Que é o presbítero Lucas. Então, quem chora para Deus tem resposta. Glória a Deus, é verdade. Pode eu falar. costumo dizer, né, que a lágrima de um crente não cai no chão. O Senhor faz questão de enviar o anjo dele com um odre para recolher e levar até o céu para ter resposta. Vira oração. Verdade. A lágrima do crente é uma oração. Quando não tem mais palavras para expressar diante de Deus, você está chorando, meu irmão, mas ali é uma oração que tu está fazendo, porque Deus já sabe aonde já está a sua dor, já sabe aquilo que você necessita, e a oração vem complementar, o choro vem complementar uma oração diante de Deus. Então, o choro é uma oração para o Senhor. Verdade. E agora vamos falar como surgiu o seu último louvor. Você está preparando outro, né? Você está preparando outro? Tá lá na caixinha. Aí, na ó, caixinha. viu? Quando preparar, você manda pra gente, nós vamos divulgar. Mas o seu último, qual o nome mesmo? Só pra... A promessa está de pé. A promessa está de pé. Como surgiu? É autoria sua?
Sim. A autoria sua, mas como surgiu, como você escreveu ele? Foi na madrugada, orando, Deus veio em sonho e te entregou? Como foi? Não. Foi cuidando de um paciente, né? A qual nós também trabalhamos com a enfermagem também. Sim. E ao ver o sofrimento daquela mulher ali, aí o Senhor me deu. Teve um momento que eu queria parar, né? Sair da enfermagem, porque acontece muitas coisas, né? Muito sofrimento. E eu falei para o Senhor que eu ia parar. E foi aí que o Senhor falou bem assim comigo, assim, que era para eu ler a Bíblia para ela, todos os plantões do meu plantão, para eu ler o versículo da Bíblia para ela e louvar ao Senhor para ela. E o Senhor foi trabalhando na vida dela, até que hoje ela partiu comigo no meu plantão. E o Senhor falou, você está vendo, filha? Ela está aí, mas você está de pé. Então, a prova que ela estava passando, o Senhor fez entender que mesmo em as lutas, que ela também passava luta em cima daquele leito. E foi aí que, quando foi na hora do meu almoço, eu sempre tinha uma folhinha, né, uma caneta, a gente trabalha com caneta direto, e foi aí que o Senhor falou, agora você vai escrever, mesmo e meia lua. E eu comecei a escrever, e o Senhor falou que eu ia gravar. Eu falei, meu Deus, e agora? Agora é a gravação. Agora, Deus, escrever, eu vou escrever. Escrevi, né, eu falei com a minha colega, o Senhor me deu um louvor. Ela, sério? Eu falei, sim. Aí eu escrevi, e nós duas começamos a ensaiar o louvor. Ela falou assim, que dia, né, Marília? Vai sair do papel esse louvor. Eu falei, qual vai ser o dia? Eu não sei. Falei, Deus sabe sair, qual foi o dia, né? E saiu. Saiu. Glória agora ao do Senhor saiu. Glórias a Deus. Olha só, cada testemunho que a gente vê aqui, né? Por isso, eu sou sério, eu tô feliz em fazer o podcast, tá? Eu fico feliz quando eu vejo. Glória a Deus. Cada entrevistado é um testemunho diferente, entendeu? Uma forma diferente que Deus age, né? É uma maneira, né? Que Deus também chama as pessoas, né? Igual a palavra de Deus fala, né? Uns são chamados para profeta, outros para apóstolos, outros para pastores. Cada um tem um chamado de uma maneira que Deus usa, de uma forma para poder também salvar pessoas, também pregar a palavra, né? Possa ser que aquela pessoa estava ali naquele leito, ela ouvia você, às vezes, falar com ela de Jesus ali. Ela ouvia. Estava ouvindo, às vezes até aceitou Jesus ali. Tipo, morreu em Cristo. Ela partiu comigo ali. No dia do seu plantão? Foi. Porque Deus prepara, né? Deus não, eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Deus une propósito. Então, levou você pro lugar teve certo, propósito para você estar ali cuidando e naquele momento ali zelando daquela pessoa. Por quê? Porque foi um propósito de Deus. Em meio à situação que a pessoa está, né? Mas Deus tem os seus meios, tem os seus propósitos de fazer a obra dele. Verdade. Canta um pouco aí do seu louvor pra gente. Só um pouco. Um trechinho. Isso. Um trecho. Mesmo em meio às lutas, eu vou prosseguir. Tentam me parar, mas eu vou caminhar. Não vou desistir. Firme está a minha fé. Vou viver os meus sonhos que Deus tem para mim. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Só para aqueles que têm fé. Vou viver os meus sonhos, conquistar as promessas que o Senhor tens para mim. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Só para aqueles que têm fé. Pode passar o tempo, mas irão se cumprir todas as bênçãos que Deus tem para mim. Pode passar o tempo, mas irão se cumprir todas as bênçãos que Deus tem para mim. Glórias a Deus. Forte louvor. Pode passar o tempo,
Mas se cumpre. E só vai receber a promessa aquele que está de pé. Sim, com Não certeza. tem E quem como. tiver fé, Isso. não desistir, né, da sua caminhada. Verdade. Só recebe promessa quem está no caminho dela. Dela, Né? é. Não tem como ter promessa você concretizar se não estiver no caminho da promessa. Verdade. Lindo louvor. Parabéns, que Deus Glórias a Deus, continue louvor lindo, tá, irmão? abençoando Parabéns ainda mesmo. poderosamente. Ó, queremos agradecer a você, tá bom? Por ter aceito o nosso convite de participar aqui do nosso Amém. podcast. Eu que agradeço a vocês, né, por Amém. ter me convidado, por ter participado desse podcast. Que Deus continue abençoando vocês. Não desista. Amém. Vamos continuar em nome de Jesus. Continue em firme e nome de forte. Jesus. Que Cada através vez- disso aí, ó, o Senhor vai salvar almas, Eita né? glória. Cada vez trazer mais pessoas. Esses dias eu falei com ele, eu falei aqui no início, né? Que teve uma pessoa que me mandou mensagem no privado do Instagram falando que os nossos vídeos são muito bons, são Sim. bênção. Nós ficamos felizes, né? Tanto eu quanto o Arthur, o Eliel também, que é o nosso produtor, saber que o nosso trabalho está encontrando pessoas. Tem um rapaz no nosso Instagram, ele não é da igreja, mas todo vídeo que eu posto, ele curte. E ele me chamou Glória a a Deus. atenção. Todo vídeo que eu posto, ele curte. Eu não sei Amém. quem é ele, Glória não. a Deus. Porque eu saí seguindo todo mundo de Vila Velha, né? Eu saí seguindo o pessoal, para o pessoal seguir a gente de volta no início, né? Nós Sim. estávamos conversando e ele nos segue todo vídeo que eu posto, ele curte. Ele curte. Curte. Isso eu vejo que a palavra tá chegando. Glória a É a Deus. semente, tá bom? Que Deus possa abençoar Amém. ainda mais o Glória seu a Deus. ministério, Amém. que Deus possa revelar cada vez mais louvores, né, no Sim. seu coração. Esse louvor foi Amém. muito lindo, nós vimos Deus falar, né, através desse louvor, que esse louvor possa alcançar mais e mais almas. Em nome Deus de possa Jesus. abençoar Glória a de uma Deus. forma poderosa Amém. o ministério da cantora Amém. Marília Vitória. Amém? Amém. Vamos finalizar com uma oração. Pessoal do YouTube, brigadão aí pela audiência. Essa semana vamos estar postando no nosso Facebook, é o Pod Ministérios. Amém. No nosso Instagram, @podcast_ministério, vamos estar postando os cortes com a cantora Marília Vitória. Glória a Deus. Irmão, foi bênção demais esse podcast Ministérios, tá bom? E que Deus possa abençoar a vida Amém. de cada um em nome de Jesus. Arthur, Não mas- desista. Dos Fica seus firme, sonhos. Não desista dos seus sonhos jamais. Glórias a Deus. Arthur vai estar orando para a gente estar finalizando mais um podcast Ministério. Irmão, fiquem com Deus. Amém. Amém. Vamos orar. Jesus. Quero agradecer a Deus por este momento, por essa oportunidade. Louvar a Deus também pela sua vida que está nos assistindo e que também vai assistir depois. Deus fala a qualquer momento, irmão, não olhe por isso, porque quando Deus quer falar, Ele entra, chega e fala, tá? Verdade. Deixa eu orar pela vida de cada um. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por este momento, por este podcast agora, Senhor, meu Deus, ó Deus, iniciamos e terminou neste momento agora, ó Pai. Ó Deus, aqui, ó Pai, conseguimos aqui, ó Pai, aprender mais, ouvindo, Senhor, meu Deus, a experiência da vida, Senhor, meu Deus, do ministério da Tua serva. Deus, continue abençoando, continue fortalecendo, dando ânimo, coragem e força, Senhor. Pai, abençoa cada um que nos assistiu e que vai também ser alcançado, porque eu creio que não vai ficar limitado somente por aqui, mas está chegando em outros estados, em outros países, eu creio Aleluia, nisso. Jesus. Pai, que, ó Deus, venha alcançar corações, ó Pai. Ó Deus, que vidas venham ser impactadas pelo Teu poder, pela palavra, pelos louvores, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Pai, que o Senhor possa se manifestar, Senhor meu Deus, de uma forma poderosa. Pai querido, eu te apresento, Senhor meu Deus, este local, ó Deus, aonde nós gravamos o podcast, que é no Sim, estúdio do Eliel, da Eli Music. Ó Pai, que o Senhor possa abençoar este lugar, repreender todo o mal, tudo aquilo que não provê de Ti e prosperar ainda mais. Deus abençoe a cada vida, a cada lar, a cada família. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.